sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabook. E hoje eu vim falar com vocês sobre thrillers que não são thrillers. Demorou um pouquinho pra eu me infiltrar nesse gênero, mas acaba sendo um traço na literatura, na narrativa, na escrita. Autores que escrevem thrillers e são extremamente reconhecidos no mundo. E uma coisa que eu tenho prestado muita atenção nos vídeos que eu venho falando com vocês, é que normalmente eu tenho falado sobre alguns romances sobrenaturais, enfim, gêneros totalmente diferentes dos thrillers, mas eu acabo falando que ele soa como um thriller. E aí eu parei pra pensar que isto tem a ver muito com o autor, que embora ele escreva um romance sobrenatural, um romance new adult até, ele coloca traços investigativos, misteriosos, dá espaço pro leitor interpretar, tomar suas próprias conclusões. E eu gosto muito disso, eu gosto dessa experiência de me surpreender com algumas coisas assustadoras, reviravoltas, não abro mão não. Então hoje eu resolvi trazer pra vocês 6 livros que são de gêneros totalmente diferentes, que vão da fantasia, distopia, passa um pouquinho pela ficção científica, new adult também, mas que são thrillers no final das contas. Eles soam como thrillers, são misteriosos, investigativos, tem uma premissa que demora pra ser descoberta durante o livro, plot twist que vai acabar te surpreendendo. São livros na maioria das vezes em que eu li eu favoritei. Então bora começar, né? Primeiro livro que eu separei pra vocês é Encruzilhada, da Casey West, que foi publicado ano passado pela Seguinte. A sequência já saiu esse mês, que é a Fração de Segundo, e ele é um romance paranormal que vai retratar um complexo paranormal que fica escondido na Califórnia. E lá nós temos paranormais, pessoas que têm habilidades, dons psíquicos e todas essas coisas. A nossa protagonista, que é a Edson, ela é uma investigadora de destinos. Toda vez que ela vai fazer uma escolha, ela pode escolher entre 2 futuros e investigar. Cair na cama, dormir e investigar os 2 em 5 minutos. Só que tudo se passa pra ela como se fosse em tempo real. O livro inteiro são 2 investigações paralelas das escolhas dela, a partir do momento que os pais dela vão se separar e ela vai ter que escolher se vai ficar com a mãe dentro do complexo paranormal ou se vai sair lá pro exterior com o pai. E aí o thriller entra na narrativa, o thriller entra no fato de que a gente tá lidando com uma investigação, então apesar de não ser real, traz consequências devastadoras no real. E claro, tem um mistério, afinal o pai da Edson é detetive lá fora, ele é policial e acaba investigando algumas coisas. Eu gostei muito desse livro, a Edson me surpreendeu. É claro que eu queria que o final fosse diferente, mas justamente por ele ter sido diferente do que eu esperava, ele acabou me surpreendendo. Eu dei 4 ou 5 estrelinhas, eu não lembro agora, mas é muito bom e eu quero ler a sequência. Segundo livro que eu tô escolhendo pra vocês é A Profecia do Paladino, do Mark Frost, que eu li nesse mês de abril e foi um lacre em forma de leitura. Esse livro vai contar a história do Will, que sempre foi instruído pelos pais a não se destacar na vida, nunca acertar todas as questões das provas e tudo isso. E aí ele fez uma prova nacional que dá uma avaliação disciplinar para todos os estudantes do país, e ao mesmo tempo que os pais dele acabam sendo sequestrados, ele acaba se sentindo sozinho e acaba aceitando um convite para ser matriculado numa escola. Lá a gente vai ter várias situações assim misteriosas. A escola em si, ela é um grande mistério, e porque coincidentemente todos os estudantes têm certas habilidades físicas, habilidades psíquicas também, então existem várias situações misteriosas. Por quê? Porque embora todo mundo tenha habilidades, ninguém fala sobre isso. Ao mesmo tempo que existe uma série de acontecimentos na escola, as peças vão se juntando e quando você chega no final é algo totalmente diferente do que você esperava. No final das contas ele tem uma mitologia, uma guerra milenar, algo sobre um rei. Eu gostei muito desse livro. Existem pessoas que tiveram problema com ele, mas eu não encontrei nenhum problema no livro. Eu li ele com muita calma, então talvez seja por isso que eu achei o livro muito bom. Muita gente achou que demorou muito pra ele chegar à escola, ou que quando ele chegou na escola as coisas aconteceram muito rápido, mas na verdade eu não acho não, até porque ele é uma trilogia. Então esse primeiro livro serve pra apresentar a gente ao universo e também criar uma grande questão que pode ser o centro da trilogia, não é mesmo? Aí eu separei A Guardiã de Histórias pra vocês, da Victoria Schwab, que foi publicado pela Bertrand Brasil. E aí esse livro vai contar a história de uma jovem que é uma guardiã de histórias. Neste livro, quando as pessoas morrem, os seus corpos, ou basicamente uma espécie de cópia do seu corpo, carrega toda a sua vida, todo o seu passado, tudo o que aconteceu, e ele vai ser levado para a biblioteca, para o arquivo, onde ele vai ser guardado em prateleiras, como se fossem livros, mas dentro de gavetas. Só que de vez em quando, alguns corpos acordam, algumas histórias acordam, e elas vão parar nos estreitos, que são corredores escuros, extremamente longos, cheios de portas, que ficam entre o arquivo e o mundo exterior, que é o nosso. E aí a guardiã de histórias, que é a Mackenzie, ela entra aí para poder guardar os estreitos, para que as histórias não saiam pro exterior. Então ela acaba escolhendo a porta dos retornos, que
que vai retornar a história para o arquivo. Realmente acaba sendo uma história difícil de explicar, mas é original e a escrita da Victoria é incrível. O mistério fica por conta do fato de que as histórias começam a acordar em grandes quantidades. A Mackenzie fica muito perdida nessa situação. E aí ela tem que lidar com histórias de 35 anos que são extremamente violentas. E aí o Trilly entra aí porque alguém está acordando essas histórias e tirando parte de outras. E ao mesmo tempo que isso acontece, uma história simplesmente aparece lá nos estreitos, só que ela é tranquila, ela não é violenta e ela é linda, lindo no caso. E também existe o suspense do fato de que ela vai se mudar para um prédio residencial onde no século passado aquilo era um hotel. E esse hotel é muito antigo, lá ele tem muitas histórias, um passado muito sombrio. E aí o Trilly se mistura em tudo isso e o livro fica lindo. 5 estrelas, favoritado, eu adorei, é instigante, eu quero muito a sequência. Eu gostei muito desse livro porque ao mesmo tempo que ele é um pouquinho despretensioso, ele é muito bom. E é isso. Mas o livro dessa vez é A Queda dos Anjos, da Susan E. E ele é uma das melhores leituras que eu tive do ano até agora, onde nós temos uma distopia com romance, mas não é exatamente o ponto principal, e um pouquinho de ficção científica, porque no final das contas aqui os anjos são reais, eles invadem a Terra para dominar o planeta mesmo. Os seres humanos acabam sendo dizimados e os sobreviventes acabam tendo que se esconder. As gangues são formadas para poder matar uns aos outros. E a nossa protagonista, que é a Penguin, tem uma irmãzinha mais nova que é a Paige, que é sequestrada por um dos anjos. Ela acaba se aliando a um outro pra tentar descobrir onde a irmãzinha dela foi parar. E no meio do caminho tem todo o thriller, que é um monte de fatos que vão acontecendo, assustadores, surreais, que misturam seres. Seres vão aparecendo, coisas vão acontecendo, né? Porque livro assim, as coisas vão acontecendo nos livros, né? Pelo menos é assim que tem que ser. Até que a Penguin, ela tem que ir atrás da ordem lá do Império dos Anjos pra poder descobrir se a irmã dela tá lá. E aí a gente descobre que esse livro não é só uma distopia, ou só um romance, tem também ficção científica. Eu amei esse livro, eu achei ele completamente misterioso, instigante, um thriller mesmo, da forma como deve ser feito e muito melhor. Eu ficava com medo de ficar um pouco perdida, porque a história é original. Eu nunca tinha lido nada sobre anjos assim. Eles estão aqui por algum motivo e ninguém sabe por quê. Esses mistérios todos. Gente, e é muito bom. Penúltimo livro é Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. Falar de Colleen Hoover e não falar de livros misteriosos, de thrillers, é muito difícil. Ela consegue colocar mistério e muita reviravolta em pouquíssimas páginas. Um Caso Perdido é meu livro favorito. Eu já falei isso nos 50 fatos sobre mim, que eu vou deixar aqui nos cards caso você não tenha assistido. Esse livro vai contar a história da Sky, e ela é uma jovem que sempre estudou em casa com a mãe, até o dia que ela vai estudar o último ano lá na escola. Chega lá, ela acaba encontrando um jovem chamado Holder. As coisas começam a funcionar entre eles começam a ter um relacionamento, pelo menos a princípio é o que parece, né? Mas existem muitas verdades a ser contadas, muitas mentiras para serem desfeitas. Não dá nem para começar a falar sobre o que realmente esse livro é, porque você fica um pouco bugado com todas as situações. A Colleen, embora ela vá te dando dicas durante toda a história, ela acaba escondendo muito bem tudo de você, e é muito bem feito. Além de ter o romance, além de ter personagens cativantes, espirituosos, e é emocionante, e é tudo isso, é maravilhoso. E é um thriller. Confia em mim que é um thriller. E por último, mas não menos importante, é Os Garotos Corvos, que eu já li o primeiro livro da Meg Stiefvater. E esse livro aqui vai contar a história da Blue, que ela é de uma família de videntes, e todas as mulheres da família dela já tiveram a visão. E existe essa profecia de que se ela beijar um garoto pela qual ela vai se apaixonar, ele vai morrer. E aí toda véspera de São Marcos, ela vai com alguém da família dela numa igreja ver o futuro. Passa lá as pessoas que vão morrer durante o ano. Tão simples, divertido deve ser essa noite. Só que ela nunca viu as pessoas que vão morrer, até que ela consegue ver um jovem. E aí esse livro é muito bom porque ele é narrado em terceira pessoa, e aí você tem vários pontos de vista e vai todo mundo apresentando uma situação, uma complicação, e você não sabe do que ela tá falando. Do outro lado do livro, a gente tem o Gensen, que busca um rei mitológico que morreu e parece que o seu corpo está descansando em Henrietta, que é a cidade que é ambientada. E aí o livro se junta nessa busca por esse rei, porque caso alguém encontre ele e o acorde, o desperte, vai acabar recebendo um negócio da recompensa. E isso tudo se mistura com algo que você não sabe exatamente o que é. E tem a profecia da Blue, e tem esse rei, será que as coisas vão se conectar? E aí tem os personagens que cada um tem os seus próprios problemas. E o thriller deste livro fica por conta de que ele começa a te contar as coisas e você começa a entender, só que na verdade não entende muito não. É uma mitologia muito original mesmo. Ler sem saber o que vai acontecer, sem prever, é bem complicado. Mas valeu muito a pena, foi uma série de tiros e bombas pra cima de mim.
E é isso. Bem, amores, finalmente chegamos aos 6 thrillers que não são thrillers. São romances sobrenaturais, fantasias, distopias e todos eles são misteriosos, instigantes. E você acaba devorando meio que rápido demais, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar um joinha pra apoiar o Kabuki e comentar aqui embaixo se tem algum livro que é misterioso e instigante o suficiente, mesmo não sendo considerado suspense, ok? Então é isso, meus amores. Não se esqueçam de se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos, acompanhar o Kabuki em todas as redes sociais. Vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês não se perderem nunca. E é isso, meus amores. Eu tô indo, mas eu volto. Um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!